se eu entendi, é uma mulher que foi casada com um homem, e por alguma circunstância este homem a abandonou, e então houve uma separação. Logo, segundo a lei, eles pegam os papéis e dizem que eles agora estão livres. Ele por um lado e ela por outro, dependendo dele ou dela que promovam esta separação. Para começar, em Malaquias diz o Senhor que Ele não crê em repúdio. Então, Deus, quando se fez carne, falou que só havia uma só razão para que um homem abandonasse a sua esposa: se ela houvesse, antes de casar, praticado fornicação ou prostituição, segundo estas traduções, mas o original fala de fornicar, que é quando uma mulher solteira tem um assunto sexual com outro homem, e ao vir a este homem, ela não confessou a verdade. Em qualquer tempo depois deste casamento, que esta mulher venha confessar, ele tem o direito, este homem, de abandoná-la e casar-se com outra mulher. Fora disto, o casamento é até que a morte os separe. Na mensagem de casamento e divórcio, o profeta fala disto. Não há nenhuma lei de homens que separe um homem de uma mulher, nem uma mulher de homem. Por isso a mensagem de casamento e divórcio estabeleceu a verdade revelada que estava escondida nos selos. A mensagem de casamento e divórcio tem sido muito mal interpretada, e ela é mal interpretada especialmente por aqueles homens que são ministros, que têm problemas de casamento e divórcio. Essa é a razão pela qual eles têm problemas, e é por isso que eles ministram, tirando daqui ou acrescentando ali. Eu tenho ouvido notícias de homens que suas mulheres adulteraram e eles voltaram a casar-se. Mas o apóstolo Paulo não diz isso na primeira carta de Coríntios, capítulo 7. Nem o profeta falou estas coisas. Quando ele trouxe a mensagem de casamento e divórcio, por revelação divina e por comissão de Deus, ele olhou para os filhos que Deus havia dado a eles nestas condições e disse a eles que ficassem como estavam e que ensinasse a seus filhos a não fazer tal coisa outra vez, e que eles mesmos jamais fizessem isso, e que Deus não dá divórcio a ninguém, mas Moisés, Paulo e William Branham deram carta de divórcio aos filhos de Deus, porque Deus não poderia romper a sua palavra, uma vez que ele disse: no princípio não foi assim. Deus nunca deu divórcio para as pessoas. Quem concedeu isso foi William Branham. Quem concedeu isso foi Moisés. E quando fizeram a pergunta a Senhor Jesus, eles disseram: por que Moisés deu carta de divórcio? Deus não crê em repúdio. Aquilo que Deus uniu, o homem não vai separar. Mas como os ensinos e as circunstâncias da vida trazem muitas vezes a essas situações, Deus, olhando e contemplando os seus filhos todos enredados, o que ele fez? Quando ele trouxe o povo do Egito, ele olhou e viu que os levitas, a quem ele ia dar a maior de todas as porções, que era a sua pessoa, para que eles ministrassem, ele mandou Moisés estabelecer o critério que a partir de então os levitas deveriam ter para ministrar em sua presença. Nenhum outro levita enredado poderia servir o pão de Deus, porque senão não haveria razão de ter dito todas aquelas exigências. Logo depois veio Paulo, depois do Senhor Jesus, e codificou a igreja, pôs em ordem ela através de suas cartas, e aí estabeleceu os mesmos critérios para os ministros ou os dons de Cristo, e colocou isto na carta de Timóteo e também na carta de Tito. Logo a coisa seguiu e passaram-se quase 2000 anos, e Deus levantou o profeta e estabeleceu o critério, trazendo de volta a palavra original.
estabelecendo então a revelação que desde o princípio havia sido dada, ou seja, a fé que uma vez foi dada aos santos. E aí se estabeleceu o critério. Pode notar que antes do profeta pregar a mensagem de casamento e divórcio, se insistia com ele em perguntas. Ele respondia exatamente o que ele respondeu, mas ele nunca explicou as suas respostas. Observe que todas as respostas que ele deu antes, nenhuma delas chocou com a pregação que ele fez especialmente para o título da mensagem Casamento e Divórcio. Todas elas estavam em cima porque ele sim conhecia a revelação exata, só que ele não tinha autorização de Deus de transmitir para a igreja do seu dia aquilo que Deus na realidade pensava a esse respeito. Quando a coluna de fogo desceu no Monte Catalinas e toda a cidade de Tucson viu aquele grande funil cor âmbar subir e descer, e todas as escolas pararam, toda a cidade viu aquilo, que o Monte Catalina está em direção ao oeste, toda a cidade terá que olhar para lá. E uma criancinha disse: isso não é outra coisa senão o irmão Brana falando com Deus, se lembra? Então, justamente ele desceu dali, convocou as igrejas que estavam associadas e as pessoas que queriam ouvi-lo, e então ele deu a doutrina, a revelação de casamento e divórcio. Quando ele começa a falar, ele vem trazendo desde o princípio, em Adão e Eva, vai trazendo ao problema da poligamia, vai trazendo então ao problema que houve com Salomão e com Davi, vem trazendo então a mulher como foi desenhada, vem trazendo então as escrituras que Jesus, não é, usou, registrado nos evangelhos. Logo depois ele fala sobre Paulo e diz que uma mulher está sujeita a um homem até que ele morra, mas não fala nada do homem que não possa casar-se. Por quê? Porque se aquela mulher mentiu para ele, o enganou e fornicou e não confessou, quando ele chega a descobrir, não importa o tempo deste matrimônio, ele simplesmente pode abandoná-la se ele quiser. E se ela não foi casada espiritualmente, foi somente juridicamente? Se aquele casamento não foi aprovado por Deus? Claro que não foi aprovado, senão não teria sido separado. Porque o que Deus une, o homem não separa. Isso não é um foi outro Deus. homem, é ela ou ele não separariam, porque Deus prevaleceria sobre a união. Pois aí, não sendo Deus que uniu. Pois não sendo Deus que uniu, a culpa é dos dois que se deram a palavra precipitadamente. Foi a escolha dela que determinou o seu destino. Foi a escolha dele que determinou o seu destino. Eu preguei isso a uns jovens, não sei por onde, como tinha quantidade deles. Eu me lembro que eu tomei um título da mensagem, escolhendo uma noiva. Eu falei sobre a escolha acertada. Esta fita existe por aí, parece que pelo sul, conhecida, me permitem vocês dizer assim, que Deus sabe meu coração, ela é considerada padrão para os jovens. Haviam como uns 400 jovens. O problema todo é que os jovens estão errando, primeiro porque os pais não estão instruindo a eles. Segundo, os anciãos e anciãs da igreja também não estão exercendo as funções que a Bíblia diz que eles deveriam exercer na igreja. E logo, alguns ministros não estão cuidando disto devidamente. Fica muito fácil lançar o peso sobre o ombro do pastor, mas a culpa é dos pais, porque são os pais, e especialmente o homem, que é o pastor da sua casa. Logo, as anciãs da igreja e os anciãos deveriam dar bons conselhos. A Bíblia fala sobre isso. Observe que Paulo fala sobre este povo dentro da igreja.
os anciãos e as anciãs. E depois, o ministro que vê esta coisa grave, com um montão de jovens na sua igreja, ele tem que se ocupar deles, porque eles vão apresentar problema. Por isso é que o profeta diz: jovens, casem-se. O profeta viu o calendário de segunda a sábado, ou viu o calendário de toda a eternidade? O calendário que o profeta viu foi o calendário do princípio ao fim. Um profeta não vê de segunda a sábado. O profeta vê todo o ano e mais o seguinte, e mais a eternidade. Por isso ele falou: os jovens devem casar-se. Porque à medida que este tempo começar a florescer como está florescendo em maldade, onde o estímulo sobre os órgãos do homem e da mulher, eu me refiro a hormônios, estão trazendo crianças de 5 a 7 anos, e eu vi a reportagem e li os artigos dos médicos endocrinologistas. Aqui no Brasil se separou 100 crianças com 5 a 7 anos, meninas com cabelo no pubis e debaixo do braço, e seio desenvolvido e quase prontas para menstruar. Então os endocrinologistas se horrorizaram. Logo viram meninos que não tinham 10 anos e tinham o seu pênis desenvolvido, a sua bolsa escrotal encolhida como homens adultos, e eles estavam preocupados: como é possível isto? Então se reuniram, trouxeram os psicólogos e se assentaram e chegaram a uma só conclusão: a televisão está trazendo o estímulo sobre o corpo humano para que esses hormônios que devem sair com 14, 15, 16 anos, começam a sair com 6 a 7 anos, porque essas crianças estão expostas a cenas eróticas, não somente nas ruas por causa dos namoros, não somente por causa da publicidade em outdoor, ou nesses grandes e tremendos quadros que se vendem produtos, não somente através das vitrines por causa dos vestidos, não somente por causa das novelas que mostram explicitamente a troca de marido entre as mulheres, homossexuais e lésbicas claramente mostradas em série e em capítulo, logo revistas, as mesmas mestres nas escolas, as mesmas mães e pais